No capítulo 26 do livro de Atos. Capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 12. Atos 26, a partir do versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Querido Pai, nós mais uma vez confiamos totalmente a Ti esse tempo que queremos gastar em torno da Tua Palavra. Colocamos nas Tuas mãos porque precisamos de Ti. Precisamos da assistência do Teu Espírito nos dando sabedoria e revelação. Precisamos ter o véu de nosso entendimento rasgado. Precisamos ver com os olhos de nosso espírito, ver melhor a Tua face, conhecer-Te mais de perto, seguir-Te com maior determinação, para que sejamos transformados na Tua própria imagem. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Nada somos, e por isso esperamos tudo de Ti. De Ti, por meio de Ti e para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o desejo do meu coração tem sido então partilhar alguns aspectos, na sequência do que já temos visto, com relação ao corpo de Cristo. Nós dissemos aos irmãos que esse seria então, dentro da linha que temos seguido, o sétimo grande alicerce, fundamento da revelação bíblica. Um claro entendimento a respeito do corpo de Cristo. Tão importante quanto os outros alicerces que nós já temos tocado. Nós já passamos por 3 mensagens nesse assunto, as 2 primeiras mais panorâmicas, e na última nós entramos averiguando um pouco da visão de Pedro a respeito do significado do corpo de Cristo, também no livro de Atos, especialmente no capítulo 10, através daquela visão em Jope, quando ele viu aquele objeto como um grande lençol, descendo do céu, baixado pelas suas 4 pontas. E nós temos visto que a visão de Pedro, ela constitui aquilo que é o fundamento da visão da igreja, aquilo que é o fundamento do corpo de Cristo. Nós já examinamos com detalhes essa visão na reunião anterior. Os irmãos que não estiveram presentes têm a fita gravada. Hoje eu gostaria de dar um passo além e caminharmos para a visão de Paulo a respeito do corpo de Cristo, já que nós falamos para os irmãos que a visão de Pedro, a visão de Paulo e a visão de João, elas são na verdade 3 aspectos de uma mesma visão. Os irmãos observem que Paulo, nesse texto que eu acabei de ler de Atos 26, quando ele conclui o seu testemunho para o rei Agripa, veja no verso 19, que ele usa uma expressão no singular. Ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mas se os irmãos lerem 2 Coríntios,
capítulo 12, os irmãos vão ver que Paulo usa essa expressão no plural. Ele diz que por causa da fraqueza da carne daqueles coríntios, era necessário que ele então falasse com eles a respeito da grandiosidade das suas visões, plural, e revelações, plural, do Senhor. Os irmãos se lembram? Capítulo 12 de 2 Coríntios. Como Paulo coloca, por um lado, visões, plural, por outro lado, visão, singular. É claro, porque nós temos vários aspectos envolvidos numa mesma visão. Mas o propósito de Deus não é como um quebra-cabeça. Creio que seria melhor comparado a uma roda, com aqueles diversos raios, ou raias, né, que convergem para um único foco, um único centro. Como ele diz em Efésios, capítulo 1, que todas as coisas no propósito de Deus convergirão, ou se resumirão em Cristo. Então Paulo, por um lado, podia falar da visão, no singular. E Paulo, por outro lado, podia falar das visões, no plural. Então, é nosso entendimento que a visão de Pedro, de Paulo e de João são três visões que enfatizam, cada uma delas, um aspecto em especial, mas que convergem para um mesmo foco, é claro. Como poderia ser diferente? Como que Paulo poderia pregar um Cristo, Pedro outro Cristo e João outro Cristo? Como Paulo poderia ter uma visão, Pedro outra visão e João outra visão? Se eles estão falando a respeito de um mesmo Deus, de um mesmo Cristo e de um mesmo propósito eterno. Isso seria impossível. Movidos por um mesmo Espírito, não é? Então, movidos pelo mesmo Espírito, esses três irmãos, eles demonstram três aspectos de uma grandiosa visão, que Paulo aqui em Atos 26 chama de a visão. Veja que expressão significativa essa de Paulo para o rei Agripa. A visão. Para Paulo aquilo não era um quebra-cabeça. Para Paulo eram diversas raias. Existem vários aspectos dentro da visão. Existem vários alicerces dentro da visão. Mas há uma única visão. Então, irmão, em primeiro lugar, você deve considerar no seu coração a seguinte pergunta: você já foi capturado pela visão? Você já foi capturado pela visão? Ou você tem, quem sabe, congregado em torno de outras coisas? Ou quem sabe você tem rodopiado em torno de falsos centros? Você tem sido capturado pela visão, no singular? Você tem tido uma clareza do entendimento a respeito de Cristo e da igreja? É claro que esse entendimento é progressivo, claro. Mas você de alguma forma tem tocado no significado dessa visão? Você tem entendido que todo o seu chamamento celestial se resume nisso? Em conhecer bem a Cristo, em primeiro lugar. Conhecer bem a sua própria alma, segundo lugar. E terceiro lugar, conhecer bem o supremo propósito de Deus, no que diz respeito a Cristo e à igreja. Irmãos, eu creio que essas três coisas são centrais na nossa visão. Nós precisamos conhecer bem a Cristo. Nós precisamos conhecer bem nossas próprias almas, para que nós não gloriemos em nós mesmos, não confiemos em nós mesmos. Nós sabemos que em nós mesmos não habita bem algum. Nós experimentarmos aquele decreto de morte sobre tudo que somos, dia a dia. Dia após dia morro. Lembra que Paulo dizia isso? Lembra que o Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, dia a dia tome sua cruz. Então nós precisamos conhecer bem a nós mesmos. E isso se processa na mesma medida em que conhecemos bem a Cristo. Então são dois aspectos. Mas nós temos aqui um terceiro aspecto. Nós precisamos conhecer bem a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja é aquilo que está no coração de Deus. Irmão, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele não precisa de homens, assim como não precisa de anjos, assim como não precisa de nada. Nem mesmo a nossa adoração, o nosso louvor pode acrescentar algo a Deus, porque um Deus que pode ser acrescentado não é perfeito. Ele de nada precisa. Nós temos ouvido um tipo de evangelho que mostra um Deus com necessidades. E nós temos, através desse outro evangelho que nós temos ouvido, procurado descobrir maneiras de manipular esse Deus que tem necessidades.
Então cada um prega uma maneira de você manipular esse Deus. É um Deus de coleira, um Deus domesticado. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória. Lembra que Pedro diz isso? Então esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós precisamos ver. Esse é o Deus pelo qual precisamos ser capturados. Capturados, cativados. Irmão, nossa vida carece de um centro. A natureza espiritual é como a natureza física. A natureza física não suporta o vácuo, não é? Hoje muitas coisas são fechadas a vácuo, não é assim? Você compra um vidrozinho de requeijão, aí ele tem uma tampinha com aquele material sintético bem no meio da tampinha do vidro de requeijão, não é assim? Como é que você faz para abrir aquilo? Você tira aquele selinho, não é? E quando você tira, o ar entra lá. Porque a natureza não suporta o vácuo. A natureza preenche imediatamente o vácuo. Não é assim? Essa é a natureza física. A natureza espiritual é a mesma coisa. Se você tem andado em vacuidade, você será preenchido por outras coisas. Porque a natureza espiritual também não suporta o vácuo. Então, se nós não temos sido capturados por Cristo, e por meio de Cristo, a igreja, a visão da igreja, nós seremos capturados por outras coisas. Você vai ser capturado por trabalho, capturado por dinheiro, capturado por ambições, capturado por ideais menores, capturado pelo aspecto social, quem sabe, até do reunir da igreja, não é? Uma burocracia religiosa, mas você não foi capturado por Cristo. Irmãos, essa visão ela é tão cativante, que o apóstolo Paulo disse tantas vezes nas suas epístolas, que ele estava se gastando nela. Ele fala assim: eu já tenho me gasto e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Paulo sabia que ele estava investindo certo, no bom sentido da palavra. Não estava investindo para procurar obter recompensa. Esse não era o coração de Paulo. Mas no bom sentido da palavra, ele sabia que estava investindo de forma eterna, porque ele estava investindo na edificação da igreja, naquilo que agrada o coração de Deus. Ele se gastava, ele diz assim: eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz tudo para com todos, para de alguma maneira ganhar alguns. E com isso ele quer dizer que ele não estava se conformando ao mundo para tentar agradar pessoas. Esse tem sido um texto usado pelos que pregam um outro evangelho, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que ele aprendeu a ser tudo, ele aprendeu a suportar, ele aprendeu a viver com irmãos mais fracos, com aqueles que tinham, quem sabe, uma consciência mais fragilizada. Ele aprendeu a viver de uma tal forma que pudesse servir aqueles irmãos, sem ofendê-los, não é? Ele diz tanto isso, para que então ele pudesse ganhar aquelas pessoas para Cristo, fortalecê-los em Cristo, levá-los a uma consciência mais amadurecida, mais forte. Então ele faz assim: fiz-me de tudo para com todos, para de alguma maneira ganhar alguns. Irmãos, esse homem, transformado pela graça de Deus, ele é um profundo testemunho para as nossas vidas. Por isso que nós estamos dando esse segundo passo hoje, com a ajuda do Senhor. Na reunião passada nós vimos um pouquinho de Pedro lançando esse fundamento sobre a visão da igreja. Hoje nós vamos ver um pouco de Paulo. Paulo é o arquiteto do Senhor Jesus. Paulo ele é aquele que vai falar da superestrutura ou da supraestrutura. Se Pedro lançou o fundamento, Paulo vai falar da supraestrutura. E depois nós vamos ver que a visão de João vai falar da consumação. Como que Deus vai dar um fecho em tudo isso? Então, quando João escreve o seu evangelho, ele é o último a falar sobre o Senhor Jesus. João é o último. Então ele apresenta aquela visão tão elevada sobre o Senhor Jesus, que ele é Deus, o próprio Deus em carne, não é? Ele escreve o último dos evangelhos. Quando João vai escrever as epístolas, ele também é o último. Ele escreve o último, as últimas das epístolas. E quando João então vai escrever aquele seu livro da revelação, o Apocalipse, ele também é o último. Aquele livro que dá um fecho em toda a Bíblia. João é o apóstolo das últimas coisas. João é quem fala sobre a consumação. João é aquele que, quando foi chamado pelo Senhor Jesus, ele estava remendando redes. Você se lembra? Isso é significativo, porque isso fala do próprio ministério espiritual dele. João é aquele que conserta.
João é aquele que chama para o eixo de novo. João é aquele que chama para o centro de novo. João nos ajuda tanto naquele evangelho. João nos ajuda tanto naquelas epístolas. 3 epístolas. E João nos ajuda tanto no Apocalipse. Mostrando que nós teremos um futuro, uma consumação. Porque o Senhor Jesus teve um futuro. Que nós assentaremos naquele trono, porque Ele está sentado naquele trono. E Ele venceu. Porque Ele estenderá o seu tabernáculo sobre os homens. Capítulo 21 de Apocalipse. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Então João vai fazer um fecho em toda essa visão. Então, irmão, nós estamos agora no ponto intermediário. Nós estamos vendo um pouco, vamos ver um pouco sobre a visão de Paulo a respeito do corpo de Cristo. Então o desejo do meu coração é que o Senhor, com a sua graça, com a sua ajuda, com relação a todos os nossos corações, Ele possa abrir o nosso entendimento, de todos nós, meu e dos irmãos, para que seja cada vez mais alargado a nossa visão de Cristo e da igreja. Na verdade, irmãos, é uma única visão. Se você ler o texto que nós acabamos de ler, que Paulo diz no verso 19, não fui desobediente à visão, ele coloca no singular. Observe um primeiro detalhe aí, geral. Nós não vamos entrar em muitos detalhes específicos, mas olha um detalhe geral. Olha que no versículo 14, 15, ele vai falar sobre Cristo. Na verdade, no verso 14, ele fala sobre Cristo. No verso 15, ele fala sobre Cristo na primeira parte do versículo e imediatamente sobre a igreja na segunda parte. Você está vendo como a visão do versículo 19 é uma visão, na verdade, plural, que é uma, mas que são dois aspectos? É uma única visão, mas que diz respeito a um corpo coletivo, do qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Uma união orgânica. Você não pode arrancar a cabeça do corpo sem que haja morte, não é? Então Paulo, quando vê essa visão celestial, ele vê uma coisa em 2 aspectos. Ele vê um homem coletivo, ele vê um homem corporativo, ele vê Cristo a cabeça e a igreja o seu corpo. Ele vê que esse Cristo, se você observar a epístola aos Efésios, queria colocar um detalhe importante aqui, ainda geral, panorâmico, para te ajudar no estudo, seu estudo particular. Você vai ver que Paulo em Efésios, ele é governado também por 2 visões. Paulo em Efésios, ele vê que Cristo tem 2 relações com Deus. Ele vê que Cristo é ao mesmo tempo, pense sobre isso, irmão. Cristo é ao mesmo tempo um homem perfeito diante de Deus. Um homem perfeito diante de Deus. E Cristo é, ao mesmo tempo, o Filho amado diante do Pai. Se nós tivermos oportunidade hoje, se não na próxima reunião, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Paulo tem uma clareza de entendimento que ele é o homem perfeito diante de Deus, especialmente no capítulo 2, quando ele diz que Deus, por meio de Cristo, esse homem perfeito, ele nos reconciliou com Deus, porque ele é um varão aprovado por Deus, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a justiça. Então, por ele, como que Paulo fala em Efésios 2? Por ele, esse homem perfeito, que é o nosso representante, nós temos acesso ao Pai. Mas antes dele entrar na questão do Pai, ele fala da questão de Deus. Ele diz assim, ele nos reconciliou com Deus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, tanto judeus como gentios, agora isso não interessa. Tanto judeus como gentios, ele fez um. Ele reconciliou com Deus, porque ele é o homem perfeito diante de Deus. Então esse é um dos aspectos da visão de Paulo. Mas há um outro aspecto, também expresso no capítulo 2 de Efésios, por exemplo. Ele diz que esse homem perfeito que nos reconciliou com Deus é o mesmo homem que é também o Filho amado do Pai. E por ele ser o Filho amado do Pai, quando ele nos reconciliou com Deus, o que nós ganhamos? Uma relação com Deus que ele mesmo tem. Porque ele é o Filho amado do Pai. Lembra quando os céus se abriram no batismo do Senhor? Este é o meu único, o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, quando o homem perfeito nos reconciliou com Deus, nós já vimos esse assunto quando falamos de justificação, o alicerce da justificação, tudo está feito, tudo está consumado. Quando esse homem perfeito nos reconciliou com Deus,
Nós tivemos algo mais do que reconciliação. Porque reconciliação fala de uma situação de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Quando fomos reconciliados, a situação de inimizade foi tratada. Mas só isso? Não, muito mais do que isso. Porque ele não é só o homem perfeito diante de Deus. Ele é o filho amado diante do Pai. Então, quando você lê o capítulo 2 de Efésios, você vai ver assim: então por ele, esse homem perfeito, diante de Deus, que nos reconciliou, que quebrou a inimizade, então por ele mesmo, agora ele vai no outro aspecto, nós temos acesso ao Pai, em um Espírito. E aí ele entra com uma primeira metáfora, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho nessa noite. Ele fala assim, tirando conclusões, daqui a pouco vamos ler o texto lá, para você ver, você mesmo, vamos ler agora mesmo. Ele diz que esse homem que nos reconciliou, nos deu acesso ao Pai, e agora, por causa desse acesso, nós somos concidadãos dos santos e somos família de Deus. Família de Deus. Então eu gostaria de tomar essa visão celestial que Paulo expressa aqui em Atos 26, no verso 19. Eu não fui desobediente à visão. Eu gostaria de, com a ajuda do Senhor, procurar ser bem didático nessas próximas reuniões. E colocar para os irmãos quais seriam os aspectos talvez mais importantes da visão de Paulo nesse assunto da estrutura do corpo de Cristo, da supraestrutura. Já que Pedro lançou o fundamento, já que Pedro mostrou que a igreja é esses animais que descem do céu, aqueles que foram purificados, aqueles que eram imundos, que foram purificados pelo sangue do Senhor, que foram separados, que não são mais comuns, que já saíram da generalidade, passaram para a particularidade, como nós falamos na reunião passada. Então, se Pedro lança todo esse fundamento, Paulo vai começar a construir em cima. Paulo vai lançar as colunas em cima do fundamento. E ele faz isso usando metáforas, figuras de linguagem, lindas metáforas, irmãos. Paulo usa a metáfora da família. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre ela. Depois nós vamos falar um pouco sobre a metáfora do corpo, propriamente dito. Um corpo, como ele fala em Coríntios, lembra? 1 Coríntios 12. Um corpo que tem muitos membros. Tremenda visão. 1 Coríntios 12. Então ele compara, ele usa figuras de linguagem, metáforas, para nos falar sobre a beleza do corpo. Para nos dizer que Cristo não é só o fundamento. Cristo não é apenas a pedra angular, como Pedro diz. E Paulo também. Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas Paulo vai nos dizer que Cristo não é somente o fundamento. Paulo vai nos dizer que Cristo é a própria estrutura. Que Ele é quem edifica a estrutura. Paulo vai nos mostrar diversos aspectos dessa estrutura. E, irmãos, nós temos que nos agarrar a isso. Porque a visão institucional da igreja, ela tem feito com que essas metáforas se obscureçam. A visão institucional, a visão estrutural, como eu falei na reunião passada. Você abre igreja e você fecha a igreja. Igreja virou meio de vida. As pessoas ganham dinheiro com esse negócio, não é? E não é bom usarmos a palavra igreja nesse sentido, porque a palavra igreja é muito significativa para ser usada nesse sentido, não é? Mas as pessoas abrem umas coisas por aí, de modo geral, não é? Abrem e fecham pelo seu bel prazer, na maioria dos casos, e não digo isso nem com cinismo, nem com sarcasmo, e muito menos com alegria, mas com dor. Fazem isso em prol de suas próprias almas, para colher benefício da vida dos outros, de muitas maneiras, seja glória pessoal, seja dinheiro, seja o que for. Então essa visão institucional, estrutural, tem trazido sombras à verdadeira visão do corpo da igreja. E hoje nós estamos compartilhando um pouquinho, rapidamente, à tarde, sobre isso, que tem sido um entendimento de alguns, que o Senhor realmente tem desejado, irmãos. Sinto isso com tanta clareza no meu próprio coração, que o Senhor tem desejado trazer para nós, nesses últimos dias. Quando eu digo nós, não estou dizendo apenas nós aqui, não. Nós, a igreja, sua igreja nessa terra. Ele tem desejado trazer para nós uma consciência coletiva a respeito do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11? Aquele que come, falando da mesa do Senhor, aquele que come e bebe do pão e do vinho, sem o quê?
discernir o... Está vendo essa expressão? Sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Você vê a importância disso, irmão? Você vê quando nós estamos tocando o corpo e a mesa do Senhor, nós estamos tocando uma realidade espiritual? Nós não estamos tocando apenas símbolos, mais do que símbolos. Por isso provocou tanta controvérsia na história da igreja. Por isso você tem os católicos falando sobre a transubstanciação, que naquele ofício sacerdotal da missa, aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Quando você come aquele pão, você está comendo o corpo de Cristo. Não é assim? É a transubstanciação. E aí você tem os luteranos, inicialmente Lutero, depois os luteranos, dizendo que não é bem assim, isso é muito forte dizer assim, porque na verdade aquilo não é o corpo, porque o corpo do Senhor está entronizado, o corpo do Senhor entrou na morte, saiu da morte e hoje está nos céus em glória, seu corpo glorificado, está lá, não está no pão. Então Lutero tentou equilibrar essa visão e disse assim, não, é uma consubstanciação, porque na verdade não é muito diferente da transubstanciação, né? Seria um meio termo, mas também não é aceitável a visão de Lutero sobre a consubstanciação. Mas, irmãos, existe uma terceira visão nesse assunto do corpo. Uma é a transubstanciação do catolicismo romano, isso é um erro. Outra é a consubstanciação, que de alguma maneira há algo místico em torno daquele pão e daquele cálice. Mas essa também, creio, não é a visão bíblica adequada. Eu creio que a visão bíblica adequada é nós vermos que aquilo não é apenas um símbolo. E esse seria então o terceiro erro. O terceiro erro é você dizer assim, não é uma transubstanciação. Aquilo não se transforma no corpo. Não é uma consubstanciação. Não há algo místico no pão ou algo místico no cálice. Na verdade, aquilo é só um símbolo. Somente um símbolo. Então nós vamos cair no terceiro erro, no qual talvez a maioria dos protestantes caem. A maioria dos evangélicos. É somente um símbolo. Na verdade, é mais do que um símbolo. Na verdade, há uma realidade espiritual por trás da mesa do Senhor. E quando nós tocamos a mesa do Senhor, nós estamos tocando uma realidade espiritual. Sabe por que nós estamos dizendo isso? Porque um símbolo não é capaz de trazer juízo sobre você. Um símbolo não é capaz de trazer até mesmo morte sobre você. Mas quando aqueles irmãos de Corinto estavam tomando a ceia inadequadamente, Paulo diz que eles estavam comendo e bebendo juízo para si, e Paulo diz que era por isso que havia entre eles muitos fracos, muitos doentes e não poucos que já morreram. Paulo entendeu que de alguma maneira eles estavam corrompendo a realidade espiritual da mesa do Senhor. Você vê o que é o corpo de Cristo? E através da mesa do Senhor nós estamos apenas tendo uma expressão dessa realidade espiritual. Apenas uma expressão. Porque nós sabemos que o corpo de Cristo vai muito além da mesa do Senhor, do que expressa a mesa do Senhor, não é? Nós somos individualmente o corpo de Cristo. E há uma realidade espiritual nisso. Nós não somos um grupo em torno de uma ideia. Nós não somos pessoas que acharam interessante reunir de uma certa maneira. Não, aquela reunião me agrada muito. Nós temos ali alguns minutos de louvor, nós temos ali um tipo de louvor que me agrada, é tranquilo, não é muito barulhento, me dou bem ali. Já fui em alguns lugares, não gostei, é muito barulhento, muito tumulto, não é? Então você vai procurar um lugar que te agrada para você reunir. Mas isso não é o corpo de Cristo. Isso não é a realidade espiritual do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que há uma realidade espiritual por trás do corpo de Cristo. E quando nós tocamos essa realidade espiritual, nós então somos verdadeiramente compromissados com o Senhor, né? Irmão, é tão importante vermos isso. Essa visão capturou Paulo. Por isso que ele fala com tanta propriedade em 1 Coríntios 11 sobre a mesa do Senhor. Ele diz, olha, discernam o corpo. Discernam o corpo. Vocês não estão apenas comendo pão e tomando vinho. Esperem uns pelos outros. Lembra como ele dizia? Esperem uns pelos outros. Aquele que tem fome, coma em casa. Lembra que Paulo orientou assim? Porque eles estavam fazendo da mesa do Senhor um tumulto. Não acha que a mesa do Senhor é lugar de vocês matar a fome. Porque vocês não vieram comer pão. Vocês estão expressando uma realidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 11, irmão.
Então, quando nós estamos falando desse sétimo alicerce, o corpo de Cristo, nós estamos tocando uma realidade espiritual, que nós precisamos ser capturados por ela, profundamente. Nós precisamos ver a igreja muito melhor do que nós já temos visto, assim como ver a Cristo muito melhor, não é? Que o Senhor nos ajude a ganhar essa consciência corporativa. O seu irmão não é descartável para você. O que acontece com ele, não pouco te interessa, muito te interessa. Lembra como Paulo fala em 1 Coríntios 12? Quando chegarmos na metáfora do corpo propriamente dita, nós vamos falar sobre isso. Ele fala assim, quando um membro sofre, todos sofrem. Isso não é realidade espiritual? Não é? Porque ele nem mesmo seu vizinho é. Quem sabe ele mora num outro bairro, lá do outro lado da cidade. Você nem se encontra muito com ele. Não é assim? Você às vezes não se encontra muito com ele. Mas não importa. A realidade espiritual é imensamente maior do que você cruzar ou não com algum irmão. Não é? Há uma realidade espiritual por trás do corpo de Cristo, por dentro do corpo de Cristo, que afeta a todos nós ao mesmo tempo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um se alegra com eles, todos se regozijam. Então confessai os vossos pecados uns aos outros. Então orai uns pelos outros para serem curados. Então exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Congregar, o outro deixa de congregar. Então o corpo de Cristo ele vai sendo afetado na sua realidade espiritual, não é? E não só no que diz respeito a congregar, mas na vida da igreja, a vida que é 24 horas por dia. É quando você encontra seu irmão na rua, quando você vai na casa dele, quando ele vem na sua casa, nós estamos experimentando uma realidade espiritual. Lembra quando compartilhamos o Salmo 133? Quão bom! Quão bom! Irmão, seja honesto com você. Claro que você não precisa me responder nada. Eu não quero ouvir sua resposta. Mas seja honesto com você. Você ama a igreja? Você ama o corpo de Cristo? Quando você olha assim para o semblante de todos os irmãos e checa isso com o seu ponto de vista natural, talvez você fale assim, aquele ali tem mais afinidade, aquele ali menos afinidade, aquele talvez não sei nem o nome, aquele ali tem certa dificuldade mesmo, uma dificuldade real. Isso não importa o mínimo, irmão, não importa o mínimo, nada. O Senhor viveu com Judas 3 anos e meio. Judas, o traidor e o ladrão. 3 anos e meio. Né? O Senhor viveu com Pedro problemático, intempestivo. Também 3 anos e meio. Não é? Viveu com os filhos do trovão, Tiago e João, querendo fazer descer fogo do céu para destruir a aldeia de Samaritano. 3 anos e meio. Não é? O tempo todo discipulando aquelas vidas. Então isso não importa um mínimo, irmão. Não importa um mínimo. Quem você acha simpático, quem você acha antipático. Isso não importa um mínimo. Romanos 15 diz assim: acolhei-vos uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, vos acolheu. Você acha que você é simpático para todo mundo? Você acha que todo mundo acha você uma gracinha? Mas isso não tem a menor importância, graças a Deus, porque nós estamos experimentando uma realidade espiritual. Irmão, nós precisamos ser trazidos de volta a essa realidade, não é? Precisamos demais ganhar essa consciência corporativa. Nós somos corpo de Cristo. Há uma realidade espiritual, não é símbolo. Nós iremos ver com nossos olhos, com clareza, que isso não é um símbolo, quando o Senhor Jesus voltar. Queira o Senhor, nós estejamos vendo agora. Mas se não estivermos vendo agora, nós veremos quando Ele voltar. Sabe por quê? Porque você vai ver quando Ele voltar, o Senhor arrebatando todos os seus, mesmo os que você não gosta, né? Quem sabe você vai ter muitas surpresas. Mas esse aqui também está sendo arrebatado, né? Esse aqui também está aqui na mesma viagem, na mesma canoa, né? Acolhei-vos uns aos outros, como Deus, esse é o padrão, como Deus, em Cristo, vos acolheu. Como que Ele nos acolheu? Incondicionalmente. Ele não acolheu os mais bonitinhos. Segundo Paulo diz aos Coríntios, ele fala assim: Deus escolheu as coisas fracas, nós somos os fracos. Deus escolheu as coisas pobres, nós somos os pobres. Deus escolheu as coisas loucas,
Nós somos loucos. E Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo para envergonhar aquelas que acham que são alguma coisa. Então quem somos nós, segundo Paulo diz em Coríntios? Os loucos, os fracos, os pobres e os desprezíveis. A caverna de Adulão, de Davi, né? Irmãos, se nós não formos ganhos pelo corpo de Cristo, nós iremos procurar a comunidade perfeita. E a hora que você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita, porque você entrou. Então que o Senhor nos ajude a ganhar uma visão espiritual a respeito do corpo de Cristo, não é? Então Paulo vai nos ajudar exatamente aí, ele vai nos ajudar na supraestrutura. Ele nos ajuda, como eu falei, com metáforas. A visão é tão ampla, os aspectos são tão lindos, que Paulo tem que usar várias metáforas. Ele precisa mostrar o corpo como família, ele precisa mostrar o corpo como corpo, propriamente dito. A gente, se o Senhor permitir, vai ver isso mais para frente. Ele precisa mostrar o corpo como noiva, Ele precisa mostrar o corpo como guerreiro, ou guerreiro mesmo, capítulo 6 de Efésios. Ele precisa mostrar o corpo como um exército, ou guerreiro. Então ele vai usar várias metáforas para falar a respeito do corpo de Cristo. E nós precisamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas, para que nós possamos ser ajudados no nosso entendimento a respeito do corpo de Cristo. Vamos ver hoje, até onde nós pudermos, nós só temos 15 minutos mais, a respeito de família. A primeira metáfora, a família. Vamos ler Efésios. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11. Por favor, prestem bem atenção nas palavras desses versos tão tremendos. Efésios 2, 11 em diante. Portanto, lembrai-vos. Olha essa palavrinha, lembrai-vos, irmão. Tão cheio de significado. O Espírito Santo, através de Paulo, ele quer que algo não escape de nossas mentes, né? Esse é um dos nossos problemas na vida espiritual. Nós sempre nos lembramos de coisas que devíamos esquecer e sempre esquecemos de coisas que devíamos lembrar, né? Se algum irmão te ofender, você tem dificuldade de esquecer. Você sempre está lembrando de algo que você devia esquecer, não é? Mas o Senhor te mandou lembrar de algo que você sempre esquece, né? Então, no versículo 11, Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos. Outrora, vós, gentios na carne, alienados, separados, ele vai dizer aí, chamados incircuncisão, não pertenciam ao povo da aliança, o povo de Jeová, que significa Deus da aliança. Nós saímos de fora, porque Jeová fez aliança com o judeu. Você não é judeu, você estava fora da aliança, incircunciso. Esse éramos nós, né? Chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Não que circuncisão ou incircuncisão significa alguma coisa diante de Deus, mas Paulo está mostrando quantos gentios foram abençoados, porque eles inicialmente não eram o povo da aliança de Jeová, né? Então ele diz chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Aí, para dizer que a circuncisão não significa nada, ele fala assim, na carne, por mãos humanas, né? Ele está mostrando que não tem muito significado aquela circuncisão no sentido espiritual. Olha o verso 12. Naquele tempo, então lembrai-vos, naquele tempo estáveis sem Cristo. Não precisava dizer mais nada, já disse tudo. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Como Pedro, né? O máximo da sua esperança era uma lápide no seu túmulo. Aqui jaz o grande Simão, o melhor pescador que a Galileia já teve, né? E ponto final. Mas o Senhor tomou aquele homem do pó, transformou numa pedra bruta, e de uma pedra bruta numa pedra preciosa, não foi assim? Quando você olha lá na Nova Jerusalém, você vai ver aquela pedra de jaspe, primeiro fundamento. Em todas as listas dos apóstolos, Pedro aparece em primeiro lugar. Pedro ganhou aquela semelhança com Cristo. Ele não ganhou o título de apóstolo da igreja,
como diz o catolicismo romano, mas ele foi transformado na imagem de Cristo, né? Então, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí Paulo, mais uma vez, assim como ele fez no verso 4, olha lá, verso 4, mas Deus, no capítulo 2, mas Deus, que glória tem nesse mas, né? Ele usa de novo no versículo 13, mas agora, graças a Deus por esse mas agora você vai ver a frase favorita de Paulo, olha ela aí, em Cristo Jesus. A gente vai precisar parar um pouquinho nessa frase, porque Paulo usa essa frase mais ou menos 250 vezes nas suas epístolas. 250 vezes. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Para Paulo, um cristão era alguém que foi colocado em Cristo. Não é alguém que estava originalmente em Cristo, é alguém que estava originalmente apartado de Cristo, mas alguém que foi colocado em Cristo. E em Cristo ele tem justiça. Ele não é justo, mas em Cristo ele tem justiça, justificação pela fé, pela graça por meio da fé. Em Cristo ele tem sabedoria. Ele é um louco, é um tolo, mas Cristo é sua sabedoria. Ele tem discernimento espiritual. O mais simples dos cristãos é mais sábio do que qualquer filósofo, do que qualquer erudito, porque ele tem discernimento de Cristo, da unção que ensina a respeito de todas as coisas, não é? Então Paulo usa essa expressão em Cristo, que para ele é tão cheio de significado. Ele não se gloriava nele, ele fala, eu de mim mesmo nada sou, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, em sabedoria, justiça, santificação, redenção, tudo. O irmão vê por que Paulo podia se alegrar no sofrimento? Porque quando ele sofria, Paulo era atingido, mas não Cristo. Quando ele sofria tribulação, Paulo era atingido, mas não Cristo. E Paulo aprendeu o segredo daquela vida oculta em Cristo. Então ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso problema, nós ainda não aprendemos. Paulo já tinha aprendido, não é? Então ele usa essa frase, em Cristo. Vós que antes estáveis longe, agora fostes aproximados, pelo sangue de Cristo. Porque Ele é, não Ele fez, mas Ele é a nossa paz. Está vendo? Cristo não nos deu paz, Ele é a nossa paz. Se Ele deu, Ele podia tirar um dia. A nossa paz não é um dom. A nossa paz é uma pessoa na qual nós estamos eternamente. Irmão, nada, essencialmente falando, nada pode perturbar a nossa paz. Nossa paz é perturbada porque nós não somos ainda crescidos em Cristo. Nossa paz é muito perturbada. Nós somos perturbados até pelo tempo. Nós somos perturbados por uma simples dor no estômago. Nós somos perturbados por um irmão que porventura não nos cumprimentou. Nós somos perturbados pelas mínimas coisas, não é? Porque nós estamos aprendendo a encontrar esse refúgio em Cristo, de ter nossa suficiência em Cristo e somente em Cristo, não é? Ele é nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, os dois povos tão separados, que se odiavam, criasse em si mesmo, olha o em Cristo de novo aí, em si mesmo, um novo homem. Que maravilha, irmão. Essa foi a visão que capturou Paulo. A primeira parte da voz que ele ouviu em Damasco, lembra? Quando ele voltou para aquela luz e perguntou assim, quem és tu, Senhor? Ele ouviu uma resposta dupla. Ele ouviu primeiro, eu sou Jesus. Então ele compreendeu que Jeová se encarnou, que o verbo se fez carne. Eu sou Jesus, Jesus é Deus, e não apenas um modelo, um filantropo, um político, um psicólogo, né? Um líder espiritual, um iluminado. Jesus é Deus, eu sou Jesus. E depois ele ouviu na sequência, a quem você persegue? Então ele viu duas coisas ao mesmo tempo. Ele viu que Jesus é Deus, e ele viu que de uma forma tremenda
que com certeza ele não compreendeu ali em Damasco, ele veio a compreender depois. Mas ele ouviu do Senhor que aquele povo que ele perseguia, ao perseguir aquele povo, ele estava tocando uma realidade espiritual, o próprio Cristo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Corpo de Cristo. Quando Paulo prendia cristãos, mandava cristãos para a cadeia, e até mesmo diz a palavra que quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo consentia na sua morte. Possivelmente ele tenha sido mandante, porque a palavra diz que eles pegaram a capa de Estevão e puseram aonde a capa de Estevão? Nos pés de Saulo. Não é? E Saulo foi tão impressionado com aquele testemunho de Estevão, irmão. Eu penso que Saulo foi para casa e não conseguiu dormir naquela noite, por causa do que ele viu na vida de Estevão. Aquele rosto de Estevão contemplando os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ouvindo aquele testemunho de Estevão, Saulo tão impactado. E nós sabemos muito bem que aquele testemunho de Estevão impressionou a Saulo, não é? Porque de alguma maneira ele pôde compreender depois que o Senhor o ganhou, que o corpo de Cristo continha a realidade espiritual do próprio Cristo. Isso não é uma coisa pequena. Irmãos, os homens podem se juntar em diversas sociedades, para muitos propósitos, para ajudar os outros, filantropia, para compartilhar dos mesmos ideais filosóficos. Os homens podem se juntar por muito motivo, mas a igreja é um corpo reunido por Cristo. Ninguém pode ajuntar a igreja. A igreja é chamada por Cristo, ela é eclésia. Cada um de nós teve que ter um chamamento pessoal. Senão o que você está fazendo aqui? Só perdendo seu tempo. Cada um de nós teve que ter um chamamento pessoal. Ele reuniu, eclésia, chamou para fora. Ele chamou você e a mim, sem merecermos, não é? Então ele nos reconciliou com Deus, derrubou a parede de separação. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E veja que aqui em Efésios 2 ele está agora dissecando um pouco mais dessa visão. Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Aboliu, verso 15, na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Agora eu queria que você fosse cuidadoso aqui, presta atenção. Quando a Bíblia fala de um novo homem, irmão, você precisa ver o homem coletivo, porque esse um novo homem não se refere apenas ao homem Jesus Cristo. Não. Esse um novo homem se refere a um homem coletivo, do qual Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Esse é o novo homem. O novo homem não é Jesus Cristo, homem apenas. É Ele como cabeça e a igreja como seu corpo, unida a Ele vitalmente. A vida da cabeça, a ordem da cabeça, o governo da cabeça é experimentado pelo corpo, não é? Que maravilhosa metáfora. Quando nós formos estudar 1 Coríntios 12, a metáfora do corpo propriamente dita, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, quando chegarmos lá. Então esse é o novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos. Veja o corpo aí, olha, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Presta atenção nessa palavrinha vindo. Você não acha interessante essa palavra? E vindo, ele está falando de quem nesse contexto? É de Cristo, não é? Ele diz vindo. Quando que Cristo veio e evangelizou paz? Quando? Pentecostes. Quando ele derramou o seu Espírito. Seu Espírito é para o desfrute da sua própria presença, pelo Espírito, o outro Consolador, em nós. E através do Espírito, então, ele veio, para que nós pudéssemos gozá-lo. Eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada, pelo Espírito. Pericoreses, né? Então, versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, que eram povo da aliança, mas estavam sem paz, não é? Porque Cristo não tinha ainda se revelado. Agora olha o verso 18. Porque por ele, ambos,
temos acesso ao Pai. Então, irmão, no verso 16, reconciliar-se ambos com Deus. Paulo está mostrando aquela primeira visão que eu disse para você, que ele vê que Jesus é o homem perfeito diante de Deus. Ele cumpriu toda a lei e pôde nos resgatar, nos salvar. Mas Paulo também vê, no verso 18, que esse mesmo homem perfeito é também o Filho amado. E esse homem perfeito, quando realizou essa obra perfeita, ele nos deu acesso ao Pai. Ele não apenas disse assim: olha, agora eu morri por vocês, vocês podem ficar tranquilos, vocês já estão reconciliados, não tem mais inimizade. Ele fez muito mais do que isso. Ele, como homem perfeito, nos resgatou, e ele, como Filho amado, nos trouxe ao seio do Pai. Lembra que João diz isso? O seio do Pai. Paulo diz em Colossenses: o reino do Filho do seu amor. Lembra dessa linda expressão em Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho. Mas não só o reino do Filho, tem um aspecto especial aí. É o reino do Filho do seu amor. Que maravilha, né? Então Paulo vai entrar agora na metáfora da família. Nós vamos ter que falar sobre ela na outra reunião, não vamos ter tempo. Na outra reunião eu queria destacar 4 aspectos, pelo menos, dessa metáfora da família. 4 aspectos importantes. Vamos só terminar de ler o texto. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Primeira metáfora, que a gente então vai compartilhar a partir da próxima reunião. Linda metáfora. Nós vamos ver então o que a família humana constituída por Deus tem para nos ensinar sobre as verdades espirituais. Claro que tem muitos aspectos, mas eu queria destacar 4. Nós vamos ver o compartilhar da natureza. Família compartilha natureza. Só a família compartilha natureza, não é? E obviamente a igreja. Você pode ter um amigo, um vizinho que você goste mais, tenha maior afeição, mas você não compartilha natureza com ele. Não é verdade? Ele tem uma outra ascendência. Mas na família se compartilha natureza. É pai, filho, irmãos, se compartilha natureza. Primeira metáfora importante. Pedro fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Lembra? Então essa é uma questão significativa que nós vamos ter que destacar nas próximas reuniões. Então ele diz: sois família de Deus. Compartilhar de natureza, número 1. Compartilhar de propósito, nós vamos ver, número 2. Família compartilha propósito. Família que não compartilha propósito é família dividida. Igreja que não compartilha um único propósito é igreja dividida. Então família compartilha propósito. Família compartilha amizade. Família que não compartilha a amizade é uma pseudo-família, porque a família é um lugar de celebração e de festa. Lugar de celebração e de festa. Família é um lugar amável aos olhos do Senhor. E por último nós vamos ver natureza, propósito, amizade e serviço. Na família nós compartilhamos serviço. Na família nós devemos ter prazer em servir, prazer em buscar o bem-estar uns dos outros, prazer em nos gastar dentro da família. Talvez uma das melhores lições que você pode ensinar ao seu filho é servir. Servir. Fazer atos de serviço, atos de bondade para a família. Porque os filhos, é claro, assim como nós, eles mais ainda, por serem menos trabalhados por Deus, são ilhas egocêntricas. Cada um só pensa em si, que é a sua vontade, do seu jeito, ao seu modo. Então uma das grandes lições na vida da família é o serviço, porque a família compartilha serviço. Não é? Quando você olha para o seu filho pequenininho, como nós já falamos tantas vezes, não pense que você tem ali um anjinho. Você tem ali uma ilha egocêntrica, um senhor do universo, que quer todas as coisas para si e por si, não é? Então você vai trabalhar aquela vida ensinando a ele servir, tratando debaixo de autoridade, ensinando a ele submissão, num ambiente de amor, de alegria, de festa, não é? Então, irmãos, a metáfora da família tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa. Propósito, natureza, amizade e serviço. Pelo menos esses 4 itens. A igreja precisa recuperar essa realidade espiritual. Você não acha? Você não acha que a igreja precisa recuperar
o fato de compartilhar da mesma natureza. Às vezes nós achamos que nós somos apenas bons amigos, mas é muito mais do que isso. Nós somos irmãos. Nós teremos toda uma eternidade ao lado uns dos outros. Você tem sido capaz de suportar seu irmão aqui? Ele vai estar com você por toda a eternidade na Nova Jerusalém. A igreja compartilha natureza, a igreja compartilha propósito, a igreja compartilha amizade. Se a igreja não for um lugar de amizade, de fraternidade, o que é a igreja? A pericoreses de Deus é a amizade. Deus é amizade. Deus é amizade. O Pai é para o Filho é para o Pai, o Espírito está no Pai, o Espírito está no Filho, o Pai está no Filho. A pericoreses, a dança de Deus. Deus é amizade. Se a igreja não compartilha amizade, ela é uma pseudo-igreja. E a igreja também compartilha serviço. Se nós não servimos uns aos outros, então nós estamos aqui para ser servidos. Irmão, eu já ouvi muitas vezes pessoas murmurando na vida da igreja e dizendo assim: eu desanimei de reunir, porque ninguém vai me visitar. Né? E sempre aspectos são mencionados a respeito dos outros. E a própria pessoa é a vítima. Né? Quando eu fui lá uma vez, 2 vezes, olha, terminava as reuniões, mas nem um boa noite não me deram. Eu fui muito mal recebido. Ora, ele está procurando um grupo social. Agora, irmãos, é claro, vamos ver o outro lado dessa verdade. A igreja que está vivendo a realidade espiritual do significado do corpo de Cristo, acolhe. Ela é acolhedora. Ela busca os que chegam, não é? Ela quer procurar conhecê-los, tocá-los, mas nós não podemos cobrar isso de outros. Nós devemos dar isso a outros e não cobrar de outros, né? Então que o Senhor nos ajude a recuperar a realidade espiritual da igreja. Nós precisamos muito, nesses tempos de tanta nebulosidade. E depois que falarmos então sobre família, nesses 4 aspectos que eu citei, nós vamos entrar nas outras metáforas, do corpo, do exército, da noiva, porque eu penso que tem muito a nos dizer, na visão de Paulo, sobre essa estrutura do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, para que nós não nos percamos em tanto entendimento confuso nesses dias. Quando não confuso, entendimento parcial, né? Entendimento limitado. O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nos ajuda na nossa pequenez, Senhor. Nós somos tão débeis, Senhor, tão fraquinhos. Nós precisamos tanto do Senhor. Precisamos ser livrados dessa terrível vida egocêntrica que busca os seus próprios interesses, que não sofre com os que sofrem, se alegra com os que alegram. Senhor, muda a nossa realidade, Senhor. Nós queremos ver algo mais da beleza do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós queremos também dizer, como salmista, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Senhor, nos ajuda a não nos escandalizarmos no corpo de Cristo. Nos ajuda a acolhermos uns aos outros, assim como o Senhor nos acolheu. Nos ajuda a nos sentirmos responsáveis pelos pecados dos irmãos, assim como pelos nossos próprios. Nos ajuda a exortarmos uns aos outros cada dia, para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Senhor, nós precisamos tanto da Tua ajuda, Senhor, para que nós recuperemos a realidade espiritual. Senhor, nos livra de pseudo-visões, nos livra de compreensão limitada, nos livra de religiosidade, de apego a estruturas. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos dar um caráter espiritual verdadeiro. Vem nos dar um caráter adequado ao Teu, Senhor. Nos ajuda, Pai. O Senhor já tem nos suportado tanto, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de plena consolação, é um Deus de toda misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor em Cristo nos suporta como nós somos, e até mesmo em Cristo o Senhor tem alegria em nós, tem prazer em nós. Mas nós queremos, Senhor, agradar o Seu coração com nossas motivações, com nossos pensamentos, com aquilo que passa aqui no nosso interior, que ninguém sabe. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos purifica lá no nosso âmago, lá no nosso íntimo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.